Olá, empreendedores cangurus e mentores cangurus. Estamos chegando aqui para mais um Impulso das 18 horas. Hoje, terça-feira, o papo é com um mentor canguru. E o nosso convidado aqui é um mentor muito especial, o Fabiano Salgado. Vocês vão conhecer um pouco mais desse mentor de altíssimo nível e ele já está se conectando aqui. E foi uma história tão bacana. Eu até fiz o post hoje com a camiseta, né, dele escrito Confia, porque tem uma história, né, dessa camiseta. A gente vai contar aqui no Impulso das 18 horas. E a nossa intenção aqui nesse papo é trazer uma inspiração de um mentor canguru, um empreendedor canguru, da vida real desses profissionais de altíssimo nível, né? No caso dos nossos mentores, os nossos empreendedores, como que é, né, a vida real do nosso empreendedor canguru, né? Como que a gente impulsiona ou impulsionou essas empresas, como que foi a experiência deles aqui, né? O mentor também tem uma experiência aqui para contar. O Fabiano já está chegando. Tá entrando aqui. O Fabiano hoje está lá em Porto Alegre, né? E graças a Deus que nós aqui não temos distância, né, Fabiano? Você é um homem do Brasil, né? Você já rodou o Brasil inteiro, né? Outro dia eu assisti a sua live também. Eu tenho a maior admiração por você, Fabiano. Você é uma pessoa que eu admiro tanto. Você nem imagina como que eu sou sua fã. Eu achei você, né? Eu cacei, eu sempre falo que eu caço os mentores cangurus e você eu cacei no LinkedIn justamente pela sua área de atuação, que é de Customer Experience, né? Que é na área de experiência do cliente. E eu estava procurando o melhor cara nessa área, né? E daí apareceu você lá e eu do nada não tinha nenhuma conexão com você, fui atrás de você, conversei com você, né? E até fiz o nosso post aqui com a sua camiseta do Confia, né? Que tem uma história aqui, foi muito legal. E eu quero me conter aqui, porque senão eu vou contar tudo, né? Já da nossa história. E eu estava Ah, explicando aqui para o pessoal que o nosso objetivo aqui é contar, mostrar quem são os nossos mentores, né? E você falar da sua área, que é tão importante, principalmente agora, né? Essa área de experiência do cliente. Eu acredito que é isso que está salvando muitos negócios, né? A relação com os clientes e também da sua experiência aqui na plataforma. Então, sem mais delongas, Fabiano, pode se apresentar aí, conta um pouco da sua história, da onde você vem, que você é um mineirinho, né, em Porto Alegre. Se você falar que é gaúcho, o povo acredita aí, né? Ana, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês da Canguru. E posso dizer assim, né? Você fala que putz, foi uma honra, enfim, ter Nossa, como demais. mentor. Na verdade, é uma honra minha poder participar desse projeto tão legal, assim, tão incrível e que tem, de fato, feito a diferença na vida de várias pessoas. Então, parabéns pelo projeto de novo e fico Obrigada. muito feliz de participar dele também como mentor, tá? Como você comentou, tô no sul, né? Hoje eu tô em Porto Alegre, então essa blusa de frio aqui, essa roupa de frio não é à toa, né? Hoje de fato tá um pouquinho frio aqui, mas a ideia é poder também aproveitar esse momento para compartilhar um pouco de boas práticas, de experiências, um pouco da trajetória também, e também contar um pouco também como é essa experiência, né, de ser mentor aí da Canguru Expert junto com vocês. Sim. Tem a oportunidade, né, e até uma coisa interessante, Ana, tive a oportunidade nessa trajetória de passar por vários estados do país, né, e com certeza, assim, o que eu mais percebo é o quanto de gente boa a gente tem espalhada por aí, né, Demais. e quanto mais a gente consegue conectar essas pessoas e consegue contribuir um pouquinho mais com a trajetória delas, a gente impulsiona todo esse impacto que elas geram. Seja com os negócios, sejam elas próprias pessoalmente, né? Então acho que é um pouquinho da minha missão. E eu gosto de falar isso porque acho que essa missão de pensar como contribuir com a trajetória das pessoas é o que na verdade eu não sabia bem exatamente
que era essa missão na adolescência, mas eu já sabia que eu, de alguma forma, queria contribuir com o desenvolvimento das pessoas, né? Você tem Então, acho que desde a vários adolescência... projetos, né, Fabiano? Muitos projetos que você lidera nessa linha compartilhando conhecimento, né? Da onde que Pois vem é, isso? foi um Você negócio criança lá interessante. já era aquele menino que ajudava os amiguinhos na escola. Já era, assim, um pouquinho disso. Então, sempre tive esse ponto de alguma forma, poder compartilhar com as pessoas e trazer elas para o jogo, né? Acho que esse movimento de colaboração, ele sempre fez parte da minha carreira, mais da minha carreira até, da minha vida como um todo, né? Eu até brinco, Ana, assim, eu vim de uma família do interior de Minas, né? Então, eu cresci no interior de Minas, sou mineiro, né? Tenho muito orgulho de ser mineiro também, então acho que isso é uma coisa muito legal. Mas a minha casa, né, quando eu era menor, assim, eu morava na casa dos meus avós, então eu tinha muita gente em casa, eu sempre tive muita gente. Então, pra você ter ideia, teve uma época que moravam 16 pessoas na mesma casa. Não, 16. 16 pessoas, assim. Então, na prática, Entendi esse por que você movimento... sabe compartilhar, né? Conhecimento, compartilhar não é uma novidade mesmo. Você já nasceu compartilhando, né? 16. Total, se não comunicasse ia dar problema, né? Tinha que comunicar de um jeito ou de outro, Ana. Então, esse foi um pouquinho desde o começo, né? Mas aí, enfim, avançando um pouquinho no tempo, né? Então, ali com 18 anos, fui para BH, fui estudar comunicação. Lembro que gostava bastante de comunicar com as pessoas. Falei, caramba, quero uma faculdade que me ajude com ferramentas para isso, né? E aí fui estudar comunicação. E aí depois, para conseguir também bancar uma parte da faculdade, né? Comecei a trabalhar logo cedo. Primeiro emprego, né? Eu trabalhei na Lojas Americanas, então trabalhei lá Nossa, como é. operação da Lojas Americanas. Foi bem interessante, né? Porque na prática foi o primeiro emprego com experiência do cliente, assim, né? Hum, E era numa época muito diferente, assim, do que é hoje, né? Não tinha digital. Então, uma uhum. das coisas que eu fazia era acompanhar o setor de DVD da loja, então era uma coisa bem interessante, assim, né? Mas era um negócio legal, assim, porque deu para conhecer um pouquinho do que era trabalhar com clientes. E é um negócio que eu gostei, assim, de fazer. Tanto é gostei, fui trabalhar de fato com o cliente em si, e aí fui para uma empresa de call center, que inclusive é mineira, chama IC, e aí fui trabalhar um tempo na IC, né? Comecei como atendente de telemarketing, depois virei supervisor, e aí foi uma experiência bem interessante, muito novo ali, Uhum. assumindo uma equipe. Eu até brinco, né? Quando você vira líder de pessoas, primeira experiência, você aprende mais o que não fazer do que o que fazer de fato, É. né? E aí, enfim, foi crescendo, Hum, acabei indo para uma área de resultados, depois gostei muito disso, aí migrei para uma consultoria para trabalhar com isso de fato. E aí fiquei alguns anos na Falcone, né, que é uma consultoria hum, também que nasceu aí em BH. sim. Fiquei alguns anos lá. E aí na Falcone, Ana, eu comecei a entrar um pouquinho mais no mundo do empreendedorismo, porque Uhum. eu brinco assim que teve uma época, né, dessa trajetória que eu estava na Falcone trabalhando durante o dia, à noite me envolvi em algum evento de empreendedorismo, e aí durante o final de semana em alguma coisa de impacto social, voluntariado. Então essa era um pouquinho da minha jornada. Não, E aí, impressionante. Até hoje, né? Você ainda faz impacto social, né? Muito engajado, né? sim, e tem uma coisa interessante que eu penso assim, Ana, que a gente, né, quando a gente, o nosso papel, né, a gente tem que encontrar qual é a nossa missão no final do dia. Eu sempre penso assim que quando você encontra sua missão, independente de qual seja ela, né, não necessariamente precisa ter impacto na vida das pessoas. Se você estiver fazendo o seu trabalho muito bem, você já está gerando impacto mesmo sem você saber, né? Então, quando você descobre sua missão, e eu acho que isso também é uma coisa que te move, provavelmente, né? Porque a Canguru Muito. Expert é uma grande missão, né? Imagino aí para você. Então, acho que quando você descobre sua missão, você tem que fazer de tudo para alcançar ela, né? E foi nessa época que eu me questionei muito, assim, qual era a minha missão. E entendi que minha missão era contribuir com a jornada de outras pessoas. Fui entender um pouco depois que tinha a ver com um pouco de educação, de um pouco de empreendedorismo, um pouco de impacto social. E aí, desde então, vim me aventurando em diferentes tipos de negócios. Uhum. Né? Com educação, depois dentro da Fundação Estudar, depois fui atuar com empreendedorismo de baixa renda na Aliança Eu achei muito Empreendedora. Então legal foi uma essa a sua experiência animal, história, assim. né? Muito legal você contando. Eu assisti essa live que você contou, como é que era lá, né? Ajudar pessoas que fazia a coisa acontecer sem ter muito recurso, né?
E É a esse é um negócio realidade, interessante para quem está né, Fabiano, da assistindo. maioria dos empreendedores, né? E esse é um negócio interessante, Ana. Principalmente, eu imagino que tem vários empreendedores que estão Sim. assistindo a live, né, que vão assistir. E uma das coisas que eu mais vi, assim, trabalhando com microempreendedorismo, né, ou empreendedores que às vezes não tinham muitos recursos, mas faziam acontecendo assim, é que a Uhum. gente às vezes entende que empreendedorismo ele tem a ver com o recurso que você tem. Então, se eu tenho, né, o dinheiro, se eu tenho isso, então eu posso ter ideias. Mas na verdade é o contrário, né? O empreendedor de verdade, ele tem a ver com a sua mentalidade. O que é a mentalidade empreendedora? É olhar para aquilo, tá todo mundo vendo alguma coisa e olhar diferente para aquilo, né, Ana? Então, o que eu mais percebia é que vou dar um exemplo, né? Eu conheci o seu João nessa jornada. Né? O seu João era um adulto, né? Assim, um senhor que mais ou menos 40, 50 anos, ele queria desenvolver um negócio, queria abrir uma padaria. Então, cara, para o seu João abrir uma padaria, ele dependia de um recurso. Ele foi lá e começou a fazer com o recurso que ele tinha em casa o pãozinho, aí vendeu para o vizinho, aí o vizinho gostou com o dinheiro. Ele comprou mais farinha para fazer mais pão. E aí, no decorrer do tempo, ele foi tão desenvolvendo isso que chegou um dia que ele abriu a própria padaria, né? E hoje, lá no bairro dele, ele tem a padaria que é super referência lá da região. Uhum. Mas se ele lá atrás, se ela pensasse, né, putz, preciso de ter a farinha emprestar, ter a farinha, comprar a farinha para fazer, provavelmente ele não teria começado esse movimento. Preciso Então, ter o que equipamento, eu preciso ter uma estrutura, né? Preciso fazer um plano de negócio, né? Para fazer esse negócio, né? Não tinha é uma saído do loucura, né, papel. Ana? É. Eu falo que esse é a lei do se, né? Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, e eu falo que os bons empreendedores trocam isso por a não ser que, né? Então, em vez de se eu tivesse, troca por a não ser que. Então, a não ser que eu comece a fazer agora, a não ser que eu comece com o que eu tenho, a não ser que eu pegue isso e transforme em outra coisa, as coisas não vão acontecer. Né? Então, essa capacidade, para mim, ela tem mais a ver com empreendedorismo. Né? E hoje, né, eu falo que depois de trabalhar um tempo com isso, eu migrei, né, alguns anos atrás para 99, que hoje é o melhor aplicativo de mobilidade urbana do Brasil. E na Verdade. 99, né, eu falo que hoje eu intraempreendo. Né? O que é o intraempreender? É você empreender dentro de um negócio. Então hoje, na prática, eu toco um projeto que começou bem pequenininho também, usando essa mesma técnica aí de os recursos que dá para fazer, vamos testar, e Uhum. hoje transformando um projeto que está em mais de 30 cidades, com mais de 200 pessoas, e que hoje impacta aí diariamente mais de milhares de motoristas pelo país. Então Muito. acho que esse é um pouquinho Não, e do desafio do empreendedor. o cliente de vocês é o motorista, né? Eu vejo que hoje tem muitas ações da 99 para os motoristas, né? Eu vejo pontos, né, com destaque da 99. Daí eu sempre lembro de você. Eu penso, isso aqui foi uma ação, né, do Fabiano, né? Hoje a gente tem, né? Hoje na prática, até né, a gente está expandindo. Né, assim, no geral, é o motorista passageiro. Mas hoje a gente tem tantos outros tipos de canais, então a gente tem o Assim, 99 Food, a serviços. gente tem o 99 Entrega, e aí você começa a ter mais tipos de clientes diferentes. Mas quando a gente fala do mais comum, né, do motorista passageiro, a gente tem esses dois. Né? Obviamente tem um time super grande da 99 que ajuda a criar várias ações, mas hoje meu time ele olha muito para essa experiência do cliente, né? Esse contato. Hoje muito mais próximo do motorista até, mas principalmente pensando como a gente consegue fazer com que ele se sinta cada vez mais em casa. Né? Inclusive o projeto que eu lidero chama Casa 99, justamente porque a gente quer ajudar ele a se sentir cada vez mais em casa quando ele estiver junto com a gente. Né? E esse negócio da experiência do cliente que você desenvolve lá tem a ver, então, com essa série de serviços que ampliou. Hoje, 99 tem tanta coisa, né? É tão mais amplo. Foi tudo pensado na experiência do cliente, Fabiano. Pensa assim, né, que quando você é passageiro, né, a gente até, vou dar um passo até atrás, Ana, que é legal contar para quem está assistindo. Quando a Uhum. gente fala de experiência do cliente, a gente pensa às vezes só do atendimento, né? Você liga para algum lugar e você fala, caramba, eu fui bem atendido, então eu tive uma boa experiência. Só que a experiência do cliente, ele está em toda a sua jornada de contato com a marca.
Então, vou dar um exemplo quando você usa, por exemplo, o aplicativo da... Você usa, por exemplo, o aplicativo da 99. Você clica lá e vai chamar o motorista. Então, quando você clica no aplicativo para chamar, isso já é uma experiência. Quando o motorista ele chega para te buscar, já é uma experiência. Você pega a corrida, é uma experiência. Aí, quando você entra em contato para alguma coisa, tem uma outra experiência. Então, todos os pontos de contato com a marca são experiência do cliente. O que a gente fez com esse projeto foi expandir como este motorista, né? Porque a gente está falando do passageiro. Mas o motorista, ele tem a mesma coisa de experiência. Foi expandir em determinados locais um ambiente onde ele pudesse também encontrar uma conexão maior com a nossa marca. Então, lá na casa, por exemplo, ele pode ter treinamento, a gente faz eventos, a gente traz parcerias para ele, a gente tem um ambiente super legal que ele pode utilizar. Então, são formas que a gente usou para ajudar ele a ter melhores experiências quando ele estiver com 99. Nossa, que legal. E isso impacta em vocês, né? Impacta no resultado da companhia como um todo, né? E para um pequeno, né? Eu tento falar disso, de experiência do cliente para o pequeno negócio, e você que conhece bem os pequenos também, né? Tanto pela experiência, claro, que você teve aqui, mas pela experiência que você teve antes, né? Com esses outros projetos. Como que o pequeno entende e aplica essa experiência do cliente na sua concepção? É uma ótima pergunta, Ana. Assim, acho que tem uma questão do pequeno, que a gente às vezes pensa que a experiência do cliente é só algo para quando eu cresço, né? Então, cresço, eu vou me preocupar. Mas a experiência do cliente, de novo, quando a gente pensa nela em toda a jornada que esse cliente tem, a experiência do cliente ela acaba sendo o melhor marketing que você pode ter. Porque quando você faz algo muito bom e aquele cliente é encantado, ele sai de lá e ele vai distribuir isso para outras pessoas. Eu vou dar um exemplo muito simples e até muito recente, assim. Esse final de semana, eu estou aqui no sul, né? E aí eu visitei uma cidade do interior aqui do sul. E aí na cidade do interior eu visitei uma confeitaria, que é uma lojinha pequenininha, assim, uma portinha, que você tem pouquíssimos doces. E aí fui lá para experimentar um dos doces dessa confeitaria. Um microempreendedor. Quando cheguei lá, né, antes de pedir o doce, o microempreendedor me contou toda a história do doce que ele tinha gerado. E aí a gente foi conversando, né? E na conversa ele me contou um pouco do nome, porque a confeitaria tinha aquele nome. Ele me contou um pouquinho que todo aquele produto, como ele era produzido. Ele me contou um pouquinho como é que era o processo para garantir que não só você comesse aquele produto, mas você tivesse uma experiência diferente. Então antes de eu comer, ele me deu para experimentar. Ele me deu um pedacinho e falou, ó, experimenta aqui, vê se é isso que você quer. Ou vê se é esse outro que você quer. Esse cuidado que ele teve, às vezes, assim, é uma coisa muito pontual. Mas olha só que interessante. Eu saí de lá encantado. Então, eu contei sobre essa confeitaria para algumas pessoas, pelo menos umas 5 pessoas diretamente. Na live, eu estou contando para vocês. Então, eu já espalhei para ir para né, daqui a pouco para centenas de pessoas aí que vão vai assistir essa assistir isso live. aqui depois também. Fiz uma publicação no Instagram, contei. Então, Você já olha fez? só que interessante. Tu vou fazer hoje uma publicação no Instagram sobre ele. Como que é o nome dele? Ele chama Menis Confeitaria. Menis Confeitaria. Fica na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Olha que interessante isso. Então, ele fez um negócio, é um microempreendedor, eu comprei um doce dele, e só o fato da forma como ele me atendeu vai fazer divulgar para todo mundo, e tenho certeza que quem estiver assistindo a live vai anotar esse nome, e quando for lá na cidade, vai falar assim, eu tenho certeza, eu quero investir nisso, para ir lá comprar com ele. Então, na prática, para mim isso é a experiência do cliente, Ana. O microempreendedor, quando ele começa a pensar que ele não só vende um produto, mas ele vende algo além do produto, porque quando você escolhe comprar de alguém, você não está escolhendo comprar só aquilo, você está escolhendo comprar por algum motivo. Pode ser o preço? Pode ser o preço. Mas o preço por si só, ele não é só o único atributo. Porque se alguém, um concorrente, for lá do teu lado e fazer um produto igual, por que ele vai escolher o teu produto e não o outro? Então, cada vez mais, a experiência do cliente está em tudo. Ela está em como você encontra o produto, como você compra ele, como você usa esse produto também. Não, é muito interessante. Se você for pensar, na verdade, o pequeno tem até a chance de fazer isso melhor que o grande, né? Porque ele está mais próximo do pequeno, ele conhece o cliente dele pelo nome,
né? Ele conhece a história, às vezes é um vizinho, né? São pessoas que têm uma recorrência ali de compra. Você tem razão, olha, e eu tô anotando tudo aqui já, as dicas aqui. Nossa, e que mais que essa experiência, né? Você está falando de negócios de um produto, né? E quem tem um serviço também, né? Tem muitos empreendedores de serviço, né, que também estão aí precisando, né, de ideias para melhorar essa experiência do cliente. Legal. Acho que aí, Ana, vem muito do conhecer cada vez mais o seu cliente. Quando você conhece o teu cliente para valer, você consegue oferecer uma boa experiência para ele. E conhecer o cliente não é difícil. É conhecer o seguinte, imagina que você está oferecendo um serviço que ele é recorrente. Eu quero que esse cliente compre hoje, eu quero que ele compre depois. Então, a melhor forma de fazer isso é não entender que meu serviço ele é uma venda. Ele é uma parte de uma jornada que eu vou construir com ele. Então, eu começo a construir relação, aí vendi o serviço. Quando eu ofereço serviço, aí eu vou lá, entrego, preciso primeiro entregar um serviço de qualidade. Aí depois, eu vou expandindo esse serviço de qualidade para construir uma relação onde esse cliente não me veja só como uma pessoa que é uma empresa que eu estou contratando, mas principalmente uma empresa que pode me apoiar sempre que eu precisar. Ele vira uma parceria e não vira uma relação de serviço. Acho que de forma prática, né, eu vou dar um exemplo. Eu entreguei um serviço, né, e aí imagina que eu comprei um serviço de consultoria. E aí você me deu um serviço de consultoria. Depois que eu acabei esse serviço, putz, estou ótimo agora eu posso seguir minha jornada. Daqui uma semana, liga para mim, pergunta, e aí, como é que você tá? Funcionou nosso serviço? Se não, putz, será que eu vou puxar aqui meia hora da minha agenda, eu não vou nem te cobrar isso, tá? Mas eu vou aqui, ó, fazer um follow-up contigo, né? Que é o follow-up? Eu vou fazer um checkpoint aqui, vou dar um check contigo para ver o que eu posso te ajudar mais. Uhum. Aí, daqui 2 semanas, putz, o que mais eu posso fazer diferente? Ah, não, ainda tá precisando de ajuda? Será que eu posso te conectar com outra pessoa que pode te ajudar? E aí você começa a trazer, às vezes, uma outra conexão. Então, o que você está fazendo aqui? Eu estou mostrando para aquele cliente que eu não sou só uma empresa que vende algo para você e tchau. Eu estou fazendo um processo de construir uma relação. Pode ser que esse cliente, até talvez não tenha uma necessidade mais, ele nem vai comprar mais o serviço. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente vende algo para alguém, a gente comercializa serviço, produto, a gente não está vendendo só para aquela pessoa. A gente está vendendo para ela e para todo mundo que ela contar sobre o serviço também. Hum. Porque a gente recomenda. Tanto é, Ana, tem uma coisa interessante. Tem uma métrica, é um indicador que a gente usa para acompanhar a experiência do cliente, que a gente chama de NPS. Uhum. É uma métrica, né, que a gente chama de Net Promoter Score em inglês, que na prática é o quê? É uma meta que a gente coloca para a gente avaliar a recomendação dos clientes. Então, você que tem um produto ou serviço, você pergunta para o cliente, olha, o quanto você recomendaria essa solução para alguém? Por que essa é uma métrica e quando você vai olhar, grandes empresas usam ela com frequência? Porque, na prática, se eu gostei de um produto ou serviço, eu posso dizer para você, olha, Ana, eu gostei da Canguru. Eu gostei da Canguru. Agora, se eu te disser que eu vou recomendar a Canguru, significa que eu não só gostei do que a gente já fez, mas significa que você me entregou algo, talvez que eu estava esperando, e é tão legal isso que eu vou fazer questão de contar para outras pessoas. É Você o que já você reduziu o teu falou, marketing né, no só com início, isso. que a experiência do cliente é o melhor marketing que a empresa pode construir, né? E é gratuito, né? E é gratuito, né? Assim, você vai criando novas formas para isso, né? Aham. Nossa, mas é muito interessante isso. Deixa eu só ler aqui o que o pessoal está falando aqui. Se dispor e mostrar interesse no cliente gera fidelidade, retorno e recomendações. Aqui o Kevin Reis. É isso aí. Ah, legal. Lá da minha equipe também, legal. Boa, Kevin. Tá falando aqui que gera mesmo. E essa recomendação, ela é genuína, né, Fabiano? É uma recomendação, você foi muito feliz aqui nesse comentário, que a experiência é o melhor marketing, né? E falando assim de marketing, né? Não adianta a gente também fazer um marketing de uma coisa que não existe, de uma experiência
né? Sem ela falar que é uma coisa que não é, né? Eu acho que é muito legal esses depoimentos reais, né? Que você tem para dizer sobre isso? Como também hoje nós estamos num momento agora, né, que está muito mais limitado às nossas ações, né, com os nossos clientes, né? A gente não consegue mais ter muita ação de proximidade, a gente está usando muito mais rede social, nós estamos aqui batendo esse papo, né? E daí, como que você acha que o pequeno pode usar esse marketing, né, a experiência do cliente também através do marketing digital? Que ações que você recomenda? Que Legal. ideias que você Casa tem de, para Fer... isso? Casa de Ferreira, espeto de ferro, tá, Ana? Então é o Ah, que você falou no é? começo, não pode ser, não pode ser espeto de pau, né? Não pode ser falar algo e não fazer, né? Então, eu digo que é isso, porque na prática, a experiência do cliente é quando você consegue conectar suas iniciativas e fazer com que o cliente entenda aquilo que você está entregando de valor, né? Então, esse é um bom ponto. Para você que está começando, acho que para quem está assistindo, é microempreendedor, acho que uma dica legal de marketing é, de novo, vou voltar ao que eu disse, mas é importante assim reforçar que é conhecer o cliente. Muita gente às vezes me vem perguntar assim, putz, eu estou criando um novo produto, um novo serviço, qual o melhor canal para falar com o meu cliente? É o Facebook? É o WhatsApp? É o, é o sei lá, é o telefone? E aí, Ana, a toda resposta depende. O que teu cliente espera? Como teu cliente está se relacionando? Se você não conhece ele, qualquer tipo de ação vale. Eu digo o seguinte, por exemplo, vale sempre eu explorar o Instagram? Depende. Por exemplo, o meu cliente hoje não está no Instagram necessariamente. Se eu fizer, vai ser coisas legais, mas não necessariamente eu vou conseguir absorver todos os meus clientes ali. Então depende do qual tipo de cliente você tem. Né? Às vezes a sua solução, a maior forma de você engajar ele é você fazer um evento presencial, dependendo do teu público. Às vezes uma forma é se investir no digital. E aí como é que você cria um bom marketing digital? Quando você fala a linguagem do teu público. Às vezes a gente pega aquelas empresas que fazem um bom marketing, uma boa experiência do cliente. Vou dar um exemplo, Ana, Nubank, né? Nubank é uma empresa que todo mundo fala e que faz um trabalho genial, é fantástico mesmo. Mas quer dizer que se eu pegar tudo ali da empresa e copiar para o meu negócio vai funcionar? Provavelmente não. Porque o Nubank tem um tipo de cliente, tem um tipo de linguagem. Então aqui, talvez uma dica legal para o microempreendedor é criar um negócio que a gente chama de tom de voz. O que é o tom de voz? É a forma como a minha marca vai conversar com meus clientes. E essa forma vai me ajudar a criar exatamente o mesmo roteiro, a linguagem para conversar com meus clientes. Então, vou dar um exemplo. Eu sou uma empresa que oferece um serviço para outra empresa. Uhum. Quando eu ofereço esse serviço para uma outra empresa, qual é a ideia aqui? Não é só pegar o serviço e oferecer. Eu crio uma linguagem. Qual é o tipo de empresa que eu ofereço? Eu falo com construtora? Eu falo com uma empresa dinâmica, uma startup? Então, à medida que eu tenho os tipos de negócio, eu vou adaptando a minha linguagem para ele. E aí eu vou conseguindo chegar mais próximo do meu cliente também. Então, esse é um pouquinho do que eu acredito. Quanto mais você conhece o cliente, mais fácil fica você desenvolver um bom Então, marketing para ele também. o primeiro ponto é conhecer o cliente. E como conhecer esse cliente, então? Vamos descer mais. Tô descendo os degraus aqui. Vamos voltar para a página 1 da Bíblia, né? Para conhecer o Vamos, cliente. vamos. O que você recomenda, né, para um empreendedor hoje, né, de um pequeno negócio? Que ele faz para conhecer esse cliente? Né? Isso é um ponto muito importante, Fabiano, porque eu tenho visto muita gente desesperado agora fazendo marketing digital, né? E publicando muitas coisas, mas não está alinhado o tom de voz, né? Esse ponto que você falou, né? Não, nem sabe se está atingindo aquele público que está buscando, né? Então, como que conhece esse Exatamente. cara? Liga para ele, né? Também, pode ser também. Mas assim, eu falo que é chão de fábrica, né? É bota para sola de sapato, Ana. O que significa isso? Primeiro, acho que tem várias formas de você conhecer o cliente. Eu vou falar três formas diferentes e talvez que para o microempreendedor possa funcionar bem assim. A primeira delas é
Se você já vende um produto ou serviço que você compraria, então pensa que você já é um potencial cliente. Então começa a pensar o que faria você comprar esse produto ou serviço. Então essa é a primeira dica para quem vende algo que compraria. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é perguntando para as pessoas, né? Então, eu gosto muito, e aí, Ana, que não precisa fazer um negócio, uma pesquisa super completa, um questionário com 30 perguntas. A ideia não é essa, assim. A ideia aqui é você preparar uma, duas perguntas simples e, às vezes, conversar com o cliente, conversa com ele, puxa ele para um papo, fala, olha, me fala aqui, o que você faria se você comprar esse produto? Qual é o produto, né, às vezes uma solução parecida com a tua que você compra? Quando você compra o serviço de consultoria, por que você compra o serviço de consultoria? Qual a sua necessidade? Então, quanto mais você entende a necessidade dele, você vai conhecendo ele também. Conhecer o cliente não é só você pegar a foto do seu cliente e colar lá. Isso não é conhecer o cliente. Né? Entrar na Como é que você rede conhece social alguém? dele, né? Mas isso é até uma parte. Pensa assim, Ana, Então, quando você vai falar com o mentor na Canguru, você vai perguntar para ele, você vai conhecer a necessidade dele, quais são os desafios que ele tem, o que ele quer fazer. Tudo isso, a gente precisa fazer a mesma coisa para conhecer o cliente. Então, perguntar para ele. E uma terceira dica que eu conto assim, é mais do que só perguntar, é acompanhar a jornada dele. Então, por exemplo, eu sou um comércio que vende pizza. Qual é a melhor forma de eu conhecer o cliente? Eu começo a pensar nos meus clientes principais, né? O que ele faz? Em qual momento do dia ele pede pizza? Quando ele pede pizza, como é que ele costuma pedir pizza? É pelo sistema lá de delivery? É pelo telefone? Como é que ele pede pizza? Quando ele vai escolher a pizza que ele quer pegar, como é que ele escolhe? A pessoa que indicou, ele lê o cartazinho colado na geladeira com os telefones e vai indicar? Quanto mais eu conheço esses pontos que meu cliente tem, mais eu começo a pensar em soluções para isso. Porque se esse cliente pede pizza sempre quarta-feira à noite, então toda quarta-feira à noite eu posso fazer uma promoção. Olha, então quarta-feira à noite, deu 1 hora antes das 8 da noite, eu vou falar, olha, vou mandar uma mensagem no WhatsApp para todo mundo. Gente, pizza aqui, ó, saindo na hora, com aquela é aí foto que você bonitona da pizza. encontra as oportunidades para encaixar a experiência do cliente, né? Exato, olha, gente, pizza incrível, bonitona, assim, a foto dela que você tirou lá, né, do celular mesmo, tirou a foto, colocou lá. Falou, ó, gente, dessa pizza aqui, se você pedir até as 7h58 da noite, você vai ganhar aqui R$ 5 de desconto para você comprar ela. Acabou, você está criando a sua relação com aquele cliente de uma maneira diferente. Porque olha só, o cliente vai pensar assim, nossa, será que ele adivinhou meu pensamento? Eu estava com fome e agora ele sabe, e agora eu vou ter que pedir essa pizza. Né? Então isso é conhecer o cliente também, Ana. Quanto mais você conhece, então acho que essa é uma dica de ouro aqui. Quanto mais você conhece o cliente, mais você consegue criar esses diferenciais para surpreender ele, né? Melhorar a experiência dele na relação com o seu negócio. Porque você vai saber onde ele Exatamente. está frustrado, aonde que ele... por exemplo, como foi lá nessa padaria que você foi, nessa confeitaria aí, né? Em Torres, você se surpreendeu com a forma que você foi tratado, né? Mas provavelmente ele já deve ter visto outros turistas aí, falando, nossa, olha, o turista gosta, né, de ser bem cuidado, né? Então, esses detalhes, né, eles são fundamentais e o diferencial, né, de uma empresa para outra. Nossa, Fabiano, muito bom. Perfeito. Muito bom. E o que mais você tem para dizer de experiência do cliente, então, para a gente consolidar aqui esse assunto, né, para o empreendedor? Você também é empreendedor, né? Você tem aí os seus negócios, né? Do ponto específico de empreender, Ana? Do ponto, não, do ponto específico de empreender. Você tem essa visão da experiência do cliente muito clara, né, dentro da jornada do negócio. Então, esse empreendedor, porque aqui no Canguru a gente fala muito com empreendedores que já têm algum negócio, né? Também tem gente que está pensando em empreender.
né? E isso tudo que você comentou aqui, de conhecer o cliente, vale para os dois, porque tem gente que está chegando agora e que quer empreender, ou por necessidade, inclusive, tem muita gente empreendendo na pandemia, né? E tem que ter essas respostas do que o cliente quer lá na página 1, né? E tem gente que já está caminhando, né? Que foi o caso, por exemplo, da sua mentorada, né? A Juliana. Quando eu te apresentei a Juliana, né? A dor dela era que ela conhecia muito o cliente, mas ela não tinha ações, né, específicas para aqueles clientes, para ser um diferencial, né? E foi tão bacana, porque você trouxe tanta ideia nova para ela que ela falou: Nossa, olha, estava aqui na minha frente, eu não tinha pensado nisso, né? Exato, mas no final do dia até o processo de mentor, né, mentorado, ele é até mais assim de alguém que ajuda a trazer alguma ideia que às vezes eu falo muito, né? Às vezes a gente vai lá esmurrando a pedra, né? A água mole ali, água mole, e às vezes vem alguém que ajuda a gente a falar, peraí, pega essa pá aqui e aí fica mais fácil. Então o processo de mentor, ele vem muito também para ajudar esse caminho, né? E eu até brinco, assim, que tem muito a ver também com o processo de liderança, né? Que é, na prática, o papel principal é menos empurrar as pessoas e muito mais tirar os obstáculos do caminho, limpar a visão. Então, o mentor, ele tem um papel meio de limpador de retrovisor ali, né? Do para-brisa. Que ele vai limpando e vai ficando mais claro o caminho que vai seguir. Mas o carro, quem está dirigindo é o próprio mentir no meio do caminho, né? Então, esse é um pouco do processo do mentor. E acho que para quem tem negócio, vale muito, assim, a gente está vivendo um período que ninguém, assim, ninguém não, mas pouquíssimas pessoas previam que poderia acontecer, né, da forma como aconteceu, da intensidade que aconteceu. E a gente sabe o quanto isso impacta a vida de várias pessoas que têm seus negócios. E primeiro eu falo assim, que quem tem negócio, está empreendendo, já é guerreiro por natureza. Se continuar depois desse desafio todo, é um guerreiro com muito mais casca, né? E ele vai criando mais casca nesse processo. Mas, de novo, assim, uma coisa que eu tenho falado nas lives que eu participo, Ana, é que, para mim, os empreendedores que vão mais se destacar nos próximos anos são aqueles que não vão ficar olhando agora, assim, não vão ficar olhando, putz, o que eu preciso fazer agora para melhorar? São aqueles que vão olhar daqui 1, 2 anos quais são as necessidades que as pessoas vão ter depois de terem passado por tudo isso. E Hum. aí você vai começar a perceber que quem olha um pouquinho para o futuro e começa a olhar as necessidades que vão existir no futuro, elas começam a se destacar. Então pense o seguinte, as pessoas estão em casa hoje. Quer dizer que todo mundo vai ficar, a maioria, né? A maioria não, mas em determinados lugares, contextos, as pessoas estão trabalhando de casa hoje. Começa a pensar assim, quando a pandemia acabar, todo mundo vai trabalhar de casa? Provavelmente não. Muita gente vai voltar para o escritório. Mas a volta vai ser um pouco diferente. Então, o que pode acontecer diferente? O que as pessoas vão buscar quando elas quiserem voltar? E quem não parou? Quem continua trabalhando, não é de dançando de casa. Será que mudou alguma coisa? Será que ela está buscando alguma coisa diferente do que ela tem buscado? Alguma parte de segurança, de saúde, alguma coisa diferente? Então, quem começar a se preparar melhor para o futuro, a partir de agora, acho que vai ter mais chance de se envolver, de se desenvolver daqui a pouco. Né? Então, esse é o grande ponto, assim, no final. A dica principal ali é começar desde agora a pensar no futuro que você quer ter também, né? Hoje eu fiz uma última sessão de uma mentoria, até a Raíssa, tá? Eu vi que ela entrou aqui, ela é a mentora hoje, e ela tem uma empresa de grande porte, né? Da família dela, ela é a mentora, e ela falou assim: Poxa, meu negócio aqui dobrou de tamanho na pandemia, né? Ela teve. Ao contrário de outros, né? O negócio dela pegou uma onda e está surfando. E ela falou assim: Poxa, eu estou preocupada se isso vai manter, né? E tem muita gente também, assim, do mesmo jeito que tem negócios que não que foram mais impactados, né, negativamente, teve negócios que foram impactados positivamente. Né? E as pessoas agora estão nessa preocupação, né? O que vai ser, né? Será que vai continuar bom assim? Então, isso a gente só vai saber também falando com as pessoas, né, Fabiano? Então, essa é uma dica para continuar.
na relação forte com o cliente. Exatamente. E vai conhecendo. E até pode pegar referência de outras coisas que estão funcionando bem. Então, como é que eu pego a referência de uma empresa que tem funcionado bem e penso o que ela tem feito diferente? Será que eu não consigo aplicar alguma coisa? Não quer dizer reinventar meu negócio. Não preciso reinventar meu negócio necessariamente. Eu posso, às vezes, pegar uma coisa que uma empresa tem feito bem e tentar adaptar para o meu negócio. Às vezes, isso ajuda você reinventar um pouquinho o seu formato de jornada ali que você tem, né? E a gente sempre tem que lembrar, assim, que quando a gente fala de experiência do cliente, né, a gente começa, tem uma pirâmide que eu gosto muito, que ela fala, são 3 coisas, assim, e tem que ser na ordem, que é, você resolve o primeiro problema, depois você reduz o atrito, os pontos ali de incômodo, e depois você encanta. O que significa isso na prática? Se eu quero gerar uma boa experiência com as coisas pequenas, pensa qual é o problema do seu cliente. Primeira coisa, resolve isso. Resolve. Ele está te chamando ele precisa de alguma coisa, como é que você atende essa necessidade dele? Ele quer comprar o seu produto dessa forma, como é que você resolve esse problema? Resolve o problema. Depois, reduz o atrito. O que é reduzir o atrito? É você melhorar as suas formas de comunicação. Se eu tenho que mandar, às vezes, 2, 3, 4 e-mails para o cliente para falar a mesma coisa, então eu não estou sendo eficiente no que eu estou fazendo, né, Ana? Então eu preciso pensar em qual é a melhor forma dele não ter que entrar em contato comigo muitas vezes para a mesma coisa. Aí depois eu penso em cantar, que às vezes é oferecer algo especial. Mas garanto, se você faz o básico primeiro, o arroz e feijão bem feito, o bife e batata frita fica mais fácil depois. Então, fazendo arroz e feijão, até você conseguir fazer um prato perfeito ali e conseguir entregar para o cliente depois. Nossa, eu tô anotando aqui, eu tô virando de lado que eu tô anotando, e eu achei que isso é muito importante também entender que tem que fazer o básico bem feito, né? Você tem que entregar, né, aquilo que o seu negócio se propôs, porque não tem experiência pior do que você também não ter o básico, né? Aí liga o cara depois para você, né? Como se tivesse sido bem atendido, né? Para fazer aquilo que você disse, né? Para saber lá uma semana depois que você entregou o serviço, mas você nem entregou direito aquilo, né? Esses dias eu tive uma experiência muito ruim assim, a pessoa me ligou assim, ah, você tá feliz? Não, não tô feliz. E daí tem que recomeçar o processo, acho que isso é importante mesmo, reforçar. Você tá na pizzaria, né, Ana? Aí você pede a pizza de calabresa. Aí eles te mandam uma pizza de mussarela, só que te mandam um petit gâteau, né? Aquela sobremesa maravilhosa, de graça. Só que o petit gâteau tá pra você. Você fala, pô, legal, mas daí? Eu queria a pizza de calabresa. Né? Então é engraçado, porque às vezes a gente não para pra pensar nisso. A gente só acha que encantar o cliente. Mas calma, você vai encantar o cliente também se fizer o arroz e feijão bem feito. Aí depois você pode pensar, coloca a melhor pizza de calabresa, depois coloca o petit gâteau, vai ser sensacional. Mas bota a pizza de calabresa bem feita primeiro, porque se é isso que o cliente quer. Esse é o problema dele, né? Que ele tá ele precisa de ser resolvido. Não, essa pirâmide, gente, é muito importante mesmo, porque essa pirâmide você dá prioridade, né? Você tem que entender, a gente está falando aqui, claro, né, de trazer novas ideias através da experiência do cliente, mas a base tem que estar bem feita. E sobre essas novas ideias, você acha que dá para monetizar isso também? Essas experiências, né, que você está falando, que a gente está falando, mas não é só para, né, gerar um custo para a empresa, pelo contrário, é para gerar também mais fontes de receita, né, para o negócio. Tem oportunidade, Fabiana? Total, total. Pensa assim, que tem 2 formas de você monetizar. Uma é você reduzir custo, outra é aumentar receita. Se você reduz custos, também está monetizando, né? Então, se eu faço uma boa experiência do cliente, e aí eu vou dar o exemplo de novo da Menes Confeitaria. Estou aqui contando para todo mundo sobre ela. Ela está ganhando várias pessoas, ela sem fazer nenhum custo de aquisição, que a gente fala, né? Sem um custo para conseguir mais clientes. Está tendo marketing espontâneo aqui. Não está tendo custo nenhum para isso. Garanto que eles não estão me patrocinando, tá, gente? Eu estou falando que eu realmente gostei. Aí para você. Gostei da experiência que eles geraram. Então, ótimo. Então, reduzindo o custo.
Outra forma é você pensar, e sim, você pode gerar receita com isso. Então, vou dar um exemplo, né? Pega um exemplo simples assim. Você come todo dia no mesmo restaurante, né? Aquele restaurante que você come, você gosta da comida e tudo mais. Mas quando você vai jantar, você vai no outro restaurante. Você vai, às vezes, naquele restaurante que tem uma coisa especial. Uhum. É porque você não gosta do outro? Não, você gosta do outro. Mas o outro é o restaurante que eu almoço. Esse é o restaurante que eu janto. Porque esse é o restaurante, mas tem alguma coisa especial que o outro não oferece. Então pensa que quando eu ofereço um serviço diferente, uma experiência diferente, isso tem um custo. E esse custo pode estar no teu produto, pode estar no teu serviço, ou você pode até falar para o cliente, falar, olha, você pode comprar uma pizza comigo, e se você comprar uma pizza, eu te ofereço também um serviço que vai te mandar uma Coca-Cola uma vez por semana nas próximas 4 semanas. O que você está fazendo? Ó, por mais R$ 2,99, sei lá, R$ 5,99, não sei. Então, o que você está fazendo aqui? Você está resolvendo o problema dele, e está criando um novo serviço adicional que sim você pode cobrar por aquilo, que é um adendo ao teu serviço básico. Então pensa, né? Se eu quero trabalhar a experiência do cliente, a experiência do cliente pode te ajudar a reduzir custo, ou sim, você também pode vender ela como um diferencial do teu negócio. Tem que pensar fora da caixa nessas oportunidades, né? A experiência do cliente, ela não está só naquilo que você produz, naquele serviço básico que você faz, né, Fabiano? Tá, justamente vai vindo essa conversa com os clientes, na observação dos concorrentes, ver o que facilita, né, o que na vida do cliente que você consegue encaixar ali no seu negócio, que está simples, está fácil, né? E tem um negócio também que faz parte do empreendedor, que é teste. Só vai saber se funciona ou não testando, né? Não tem segredo, né? Às vezes tem pessoas que me perguntam assim, mas se eu fizer isso vai dar certo? Putz, testa, não sei te responder, né? Assim, testa, vê se funciona, funcionou, aí a gente cresce, a gente expande. Então, se eu tenho um negócio, eu tenho dúvidas, começa a fazer um negócio simples, começa a pensar o seguinte, vou dar um outro exemplo que é legal até nisso, Ana. Eu almoçava num restaurante, que é um restaurante super simples, assim, caseiro, comida caseira, né? Não era o restaurante, melhor restaurante da região, mas qual era o diferencial? Toda vez que eu ia lá no restaurante, né, o dono do restaurante estava na porta recebendo os clientes. E aí quando você entrava, ele perguntava assim, qual é o teu nome? Aí eu falava, não, é Fabiano. Ele anotava no caderninho dele. Beleza. Ele que fazia, anotava lá no caderninho dele que eu era Fabiano, às vezes chegou de camisa preta, não sei. Anotava lá. Aí, na hora de ir embora, né, você passava no caixa, ele era a pessoa do caixa também. Ele chegava lá e falava, como é que foi hoje o almoço, Fabiano? Opa, como é que esse cara sabe meu nome? Né? Você nem lembrava que você tinha falado seu nome na porta. Né? Aí eu falei, putz, tava legal, mas a batata frita hoje não tava muito legal. Ele falou, tá bom, vou anotar aqui, tá, Fabiano? Beleza. Então, e aí, como você tá saindo agora, eu vou te dar uma balinha pra você adoçar teu dia. Balinha de 2 centavos, Ana. Eu saí Uhum. de lá. Falando no outro dia, eu falei, caramba, nossa, que legal, né? O cara conhece meu nome, me deu uma balinha pro negócio. Putz, vou lá hoje de novo almoçar. Aí chegava no outro dia, tudo bem, como é que você chama? Fabiano, tá bom, eu tava lá de novo o nome, né? Porque não dava pra lembrar todo mundo, né? Aí, chegava pra almoçar, aí quando você ia ver na batata frita, a batata frita tinha resolvido o problema com a batata frita do dia anterior. Então tava Isso um pouquinho importa. murcha. Aí você via, olha, Fabiano, eu lembrei aqui que você tinha falado da batata frita. Você viu, ela tá legal hoje? Tá no ponto que você gosta? Caramba, como assim, né? Então, uma coisa simples, um caderninho com uma caneta, já me gerava uma experiência que fazia eu chamar outras pessoas, eu ir com mais gente para lá e todo dia fazer questão de almoçar lá. E Era a você melhor vê que comida? Não. ele arrumou Mas a era, base da pirâmide, né? Ele exato, trabalhou, resolvia o problema. ele recebeu um E não feedback e só arrumou, encantava, né, Ana? né? A experiência boa que você teve foi que você fez uma reclamação e foi atendido na base da pirâmide. Você não ganhou um almoço grátis, não precisou de um almoço grátis, não precisou de um custo adicional, né? Mas ganhou você, né? Ter sido ouvido, né? Ter tido um retorno ali no produto, né? Olha,
Não, boa essa, muito boa. Fabiano do céu, olha, você já falou 50 minutos. A gente falou aqui 50 minutos, foi tão bom. E você fala tão naturalmente desse negócio da experiência do cliente. E eu só tenho que te agradecer, né? Foi assim sensacional até aqui. A gente já está indo aqui para uma reta final, porque o Instagram encerra aqui com 60 minutos. E eu queria que a gente voltasse lá. Como é que foi sua experiência aqui na plataforma, né? Quando eu te achei lá no LinkedIn e te convidei, você super topou, né? E eu já te segui, eu comecei a te seguir, comecei a ver que você tinha uma vida super corrida. Falei, nossa, ele não vai conseguir ser mentor, né? Aqui, e você não, eu topo e aceitou. E foi muito emocionante a sua mentorada, né? Se emocionou no primeiro dia, porque ela também entrou na nossa plataforma organicamente, né? E ela encontrou a gente porque ela estava pesquisando ajuda para o negócio dela. E daí, no dia seguinte que ela se inscreveu e que eu passei para ela que ia ser você, ela começou a seguir o seu perfil e você estava lá com uma camiseta escrito Confia, né? E o que você foi fazer um projeto que leva esse nome, né? Confia, e foi muita coincidência, né? Imagina você conectar. Ela falou, não, foi Deus, né? Eu não tenho nem dúvida, né? Que Deus que mandou você, né, aparecer aqui e aceitar, e colocou aquela camiseta do Confia e deu super certo, né? E você é professor no Conquer, ela fez o curso do Conquer também, né, pela sua recomendação. O que você achou dessa experiência? Pegar, É, atendendo assim, um canguru, né? O canguru expert. não, então, acho que vale para quem está entrando agora reforçar assim, o quanto que é legal assim o projeto, tá? Realmente parabéns assim, Ana. Quando você me apresentou, né, a ideia e aí fui entender um pouquinho mais, achei sensacional o projeto como um todo. É realmente uma super oportunidade de quem é mentor, né, de virar mentor do projeto, uma super oportunidade de conhecer histórias muito legais, empreendedores muito legais e ter a oportunidade de contribuir um pouquinho com eles, né? Acho que no final do dia a gente contribui um pouquinho. Minha experiência foi bem legal, assim. Foi um super prazer conhecer a Juliana. E eu falo que é interessante, né? Porque a Juliana ela tem uma coisa que é um pouco do que, para mim, é o real significado de empreender, que é o brilho no olho, a vontade de querer fazer. Independente se seu negócio ele é o melhor, ele é o maior, mas é a vontade de fazer diferença. Isso faz toda a diferença, né? Assim. Então, acho que muito do que aconteceu com o negócio dela foi porque a forma como ela conduziu isso, com o brilho no olho e a vontade de empreender. Então, para mim, foi um grande presente, na verdade, ter feito esse projeto, né? Que Fabiana, venham ela deu um mais salto mentorias para tão frente. grande, tão grande. Você não acredita se você vê a situação dela agora. Porque tudo que você ensinou ela a fazer levou um tempo, né, para dar resultado, né? Porque não, as coisas também não acontecem assim, não é sempre que a gente consegue fazer, botar para executar, né? Ainda veio a pandemia, né, para piorar. Aí ela achou, ela estava indo bem com a pandemia, mas ela falou para mim assim, Ana, eu todo dia eu executo o que o Fabiano me ensinou de cliente, estou indo atrás e fiz esse curso que ele me recomendou, e agora ela conseguiu grandes negócios, sabe? Ela está Legal. muito bem, assim, você fez toda a diferença. Não, eu que agradeço, foi um super prazer realmente conhecer e apoiar esse projeto. E acho que assim como ela, tem vários empreendedores que fazem a diferença. E, de novo, para mim eles são guerreiros, né? Acho que viver todo esse processo, aprender com eles, se renovar, ser resiliente. Cara, assim, ó, eu não conheço nenhum empreendedor que é muito bom que não é resiliente. Se você é resiliente, se você não é resiliente, cara, Ó, tem nem perde vários teu aqui, tempo, ó, assim. e ouvindo a gente. Tem a Nem Rita perde de teu tempo. Cássia, tem a Dona Heloísa, tem a Dona Maria dos hambúrguer, tem até o seu Tirso aqui, lá do Sebrae São Paulo, presidente do Sebrae São Paulo. Aqui nós estamos chique, olha. Tem a Ildinha aqui de Guarulhos. Eu conheço todos esses empreendedores também e sou apaixonada por cada um deles e faço, dedico a minha vida mesmo para ajudar esse povo, porque são pessoas, como você disse, muito resilientes, né? Pessoas que estão lutando para fazer o nosso país um país melhor, né? Pelo desenvolvimento, pelo É isso aí. trabalho. O que é a sua mensagem final, Fabiana, aqui para os empreendedores? Você como empreendedor, você já deu várias
ensinamento aqui. Já anotei um curso, foi praticamente um curso hoje, né, que a gente fez aqui, uma aulona, né? O que você deixa aqui de mensagem final? Ó, vou tentar pegar então um pouco do gancho da camiseta aí e dizer que confiem, né? Acho que toda vez que a gente passa por um momento difícil, desafiador, a gente tende a. A gente tem aquele momento de, putz, não acredito, não sei o que vai acontecer e tudo mais. Mas confiem aonde? Confiem primeiro em você, na tua capacidade de fazer as coisas acontecerem. Depois confia no processo. Quando a gente passa um tempo, a gente vai olhar para as coisas de maneira diferente. Então confia no processo. Daqui uns anos, quando a gente olhar para a pandemia, a gente falar, caramba, eu nem imaginava que ela não era tão grande como eu imaginei. Assim. Então, e a gente só vai conseguir ver isso com o tempo. Então confia nesse processo. E por último, né, confiem em boas pessoas, se conectem com boas pessoas, bons empreendedores do teu lado, faça uma rede de empreendedores, se conecte com, né, organizações como o Canguru Expert, e tenho certeza que quanto mais conectado você tiver com gente boa, está vivendo desafios similares, mais você avança também. Mas no geral, confiem, né? Com certeza tem coisa boa por vir aí, e parte de você, né? Você começa esse movimento para as coisas acontecerem. Não, isso é muito importante, você confiar e fazer, né? Não, hoje eu estava falando agora, um pouco antes da gente entrar, né? Tem empreendedores muito desanimados também, sabe? Tem gente que está indo muito bem e para quem não está indo bem, está achando que não vai conseguir, que está nesse desânimo, sabe? Que não tem mais aquela receita que tinha, né? Tem muitos negócios, principalmente de bebida, né? De cerveja, sabe? Eu tenho vários negócios aqui de cerveja e a mensagem, eu acho que é essa, é confiar também, né? Se adaptar, né, Fabiano? Não é fácil mesmo. Não, eu entendo que também tem a hora que a gente chora, tem a hora que a gente fica para baixo, né? Ninguém é de ferro. Empreendedor também não é de ferro, não, né? Empreendedor. Não é. E tudo bem, assim, não tem problema nenhum, né? Mas assim, não perca a oportunidade de você fazer. E lembra que assim, começa por você, assim, não adianta. Você tem que confiar, mas tem que fazer. Se não fizer, nada vai mudar. Então tem que fazer também as coisas acontecerem. Começa por você, pelo que você tem agora, não pelo que você vai ter depois. Então isso faz toda a diferença também. Aí, ó, a Vera Marques está falando aqui. É confiança e atitude. É isso aí, Perfeito, perfeito. né? Perfeito isso. É E confiança resiliência, né? e Para resiliência. passar por tudo isso de maneira cada vez maior. Tá passando, né? Eu entendo que a gente está passando. Alguns estão passando com mais dificuldade, outros estão passando, né? E estão surfando, como se aproveitando mais ainda as oportunidades desse momento. Então, cada um está passando de uma forma, mas com conhecimento, buscando ajuda, né, Fabiana? A coisa passa de uma forma mais estruturada. Eu sempre digo isso, que a mentoria mesmo, ela é uma forma da gente passar, atravessar esse momento com apoio, né? Para ter atravessar essas dificuldades de uma forma mais estruturada. Né? E Fabiano, poxa, olha, agora é o fim mesmo, tá? Agora é o fim. É, agora nós estamos aqui nos 2 minutos finais, então eu quero agradecer aqui todo mundo que assistiu a gente, tá? Todos os empreendedores, o pessoal da sua rede, né? Tem a sua equipe aqui assistiu em peso também, tá? Só para pontuar aqui que vários deles falou que o boss aqui estava indo muito bem. É o melhor feedback, né? O melhor Olha, feedback. a equipe, né, gosta muito desse É. boss e você realmente é um profissional de altíssimo nível, uma pessoa iluminada. Tinha tanto assunto que eu queria falar com você. Eu queria entrar num assunto que você fala muito de alta performance, né? Mas eu ainda vamos fazer uma live só para falar desses assuntos mais especificamente que pode apoiar também o empreendedor. Muito obrigada, Fabiano. Conta comigo, Ana. Parabéns novamente pelo projeto. Empreendedores, vão com tudo, tá? As coisas vão dar certo. Assim. Confiem em vocês em primeiro lugar e aos poucos as coisas vão funcionar, vão fazer acontecer.
Isso Tá aí, bom? gente. Obrigado, Ana, mais uma vez pelo Confiança. convite. Eu que te agradeço de novo. Muito, muito, muito obrigada. É confiança, atitude e resiliência, gente. Resiliência, É perfeito. isso aí. Esses três aí itens são essenciais aí para o sucesso dos É o CAR, empreendedores. tá? Para lembrar, é o CAR. Confiança, atitude e resiliência. Fica Aí o mais fácil CAR, lembrar. o CAR, confiança, atitude e resiliência. Isso aí é o CAR, gente. Vamos para frente. E quinta-feira a gente bate um papo com um empreendedor canguru. Um abração. Fique com Deus, Fabiano. Boa noite para todos. Tchau, 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 pessoal. Até tchau. mais. Obrigada.